Vindo o Matias Pereira, é o suficiente ou vai precisar de um 9 de qualquer jeito, se quiser fazer alguma coisa no Mundial? Não estou nem falando da nossa cozinha aqui, porque pelo que eu estou vendo dos times, eu até postei isso na rede social, acho que Corinthians e Palmeiras são favoritos para o Campeonato Paulista, pelo que a gente viu. Não é nem questão de descartar São Paulo e Santos, é o momento, é o que a gente está vendo. Com bola rolando, time montado, o time que o Palmeiras tem, como terminou o ano do Corinthians, é natural a gente fazer esse tipo de projeção. O futebol derruba a gente sempre com os palpites, não tem jeito. Mas o Palmeiras fica nisso aí. Vamos dizer que o Andréas Pereira já esteja contratado, venha, porque acho que não deve não vir. Se está discutindo o salário, Fernandinho... Não, já acertou o salário. Porque a possibilidade da contratação é muito grande, sem dúvida. Senão mas aí, morre, aí eu preciso de... Um atacante é fundamental para resolver essa história do Palmeiras. O que vocês acham? Eu acho que precisa de um 9. Porque o Paulinho, ele faz esse papel de 9, mas, por exemplo, o Atlético Mineiro não tinha um 9-9-9 até o Daverson chegar. Quais eram os caras de ataque? O Hulk e Paulinho, que se alternavam, que são atacantes, mas que funcionam também como meias, né, que fazem ali algumas múltiplas funções. Eu acho que precisa de um grande 9. Falou-se em Firmino no mercado, falou-se em Richarlison. Eu acho que esses seriam grandes nomes para atender essa necessidade. Precisa ser um cara assim, não dá para ser o menino Luigi ainda, né? Gabriel Jesus também chegou. Jesus seria incrível. Né? Mas não volta, né? Já ficou descartado. Mas isso que eu falo, não dá. E não dá para... É isso que eu falo. Para pensar já em vender o moleque, se ele nem jogou, cara. E acho que também ele não é o cara para entrar no time do Palmeiras e resolver. Aí você pega lá, tem o centroavante, o argentino lá, o grandão, o Flaco. Foi artilheiro do Paulista ano passado e tal, mas ainda não é o cara, a torcida fala, é ele que vai jogar, a gente quer ele, vai ser o cara. Ele não mostra isso. E tem uma coisa, né? O Palmeiras, diferente dos outros clubes, ele ainda tem mais uma janela no meio do ano, né? Por conta do Super Mundial. O Palmeiras vai ter uma semana para se reforçar. Eu não sei se seria ideal você contratar um centroavante e deixar para contratar para o meio do ano, né? Seria interessante você ter o cara antes, para ele se adaptar ao elenco, entrosar. Só se o mercado oferecer alguma barganha aí com um grande jogador, porque hoje em dia, esse tipo de contratação, assim, a camisa é tua, vai e joga, é o que o Palmeiras precisa. Se não for para isso, põe o menino para jogar, vai com o Flaco. Começa a pegar um cara e fala, ó, bota a camisa aí, toca esse o microfone da Rádio Bandeira, ele sabe que vai jogar e vai destruir. Tem que ser isso. Mas 9 no mercado é duro, hein, Fernandinho? É duro, não tem. Se você olhar as opções que o Palmeiras tentou, o Gabriel, chegou a se falar em Vitor Roque, seriam jogadores que chegariam com essa condição, de chegar para jogar. Mas se você for olhar uma outra opção, é difícil, além de ser caro. Esse cara que o Bragantino contratou, o Pita. O Pita. Não podia ser um cara. Ele fez gol no Cuiabá, irmão. E é jovem, tem 23 anos só. Era um cara. Alejandro, o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Não sei. O Bragantino quer de volta, né? Não deixou. Não sei, mas esse Pita, por exemplo, não poderia ser um cara. É jogador de seleção, fez um bom campeonato, num time rebaixado, que praticamente só levou coça. Por que não vão... Eu acho que é o nome de aposta, né, Fernandinho? O que a gente tá falando tipo, vou falar uma bobagem aqui, tá? Para não envelhecer mal essa minha ideia. Tipo, trazer um Salah, entendeu? Não vai contratar o Salah. Mas contratar um cara top de linha, né? Entendeu? Porque é o cara que vem e você fala, tua camisa aqui, chefe, tá? E o ataque é você, Estevão e Paulinho, tá? Só para você saber, tá aqui a 9. Eu acho que o Palmeiras tem condição financeira de fazer isso. E você tocou num tema que eu acho que é fundamental. A gente está falando em montagem de time do Palmeiras para o Paulistão? Não, tem que montar o time para o Mundial. O Mundial, a parada é aqui. E aí o Pedro falou um negócio que é interessante. Eu acho você entra no... Desculpa te dizer. Você entra no Mundial, no rol das grandes equipes mundiais, ou se você vai e passa vergonha, você vai continuar sendo um time regional. Exatamente. Agora, essa janela ela é legal... Se você tem um jogador que está contundido, você tem que, na urgência, contratar um jogador. Agora, você vai trazer um cara para ser o 9 do Palmeiras, faltando uma semana para começar o campeonato, aí eu acho errado. Você tem que dar um entrosamento. A gente já viu o time fazer isso. Eu lembro o Grêmio, quando foi disputar o Mundial, que trouxe um monte de gente lá, pôs para jogar e não deu certo. Porque você... Cruzeiro, né? O Cruzeiro. Perdão. Cruzeiro. Você destrói quem está lá e não traz... Gonçalves, né? Um monte de gente. Criou um problema interno lá, né? Destruiu. Então tem que pensar isso. Eu acho que para uma emergência, isso que o Pedro citou, é importante. É uma alternativa. Mas, cara, isso que é o barato é esse. Você em casa aí ajuda. Se quiser mandar uma mensagem aqui pra gente. Cara, a gente não acha um nome. Não tem 9. Não tem. E entra naquilo que eu concordo com o que a Sada fala, que é o seguinte, esses nomes que a gente citou, Yuri, até o Alejandro e tudo mais, são jogadores
bons, talvez, para o Campeonato Brasileiro, talvez sejam interessantes. Mas para o nível que o Palmeiras está buscando para essa temporada, e aí eu estou falando de Paulinho, de Andréas Pereira, os caras queriam até o Matheus Pereira, o próprio Facundo Torres, que é um jogador diferenciado, eles não estão nesse nível. Apesar de ser bons jogadores, esse que a gente está citando, o Andréas Pereira, é acima da média. É um jogador acima da média. O Paulinho também. É acima da média para jogar jogador desse de tamanho na... Mas é jogador de seleção brasileira, titular. Mas a seleção brasileira hoje, infelizmente, deixou de ser parâmetro para os melhores. É o jogador que estava na Europa, jogando jogando aonde na Europa, principal liga inglesa. E tinha mercado desse tamanho, cara. Um time inglês desse tamanho. Mas ainda é um atleta que tem mercado. Clubes da Europa queriam antes. Toda a justificativa que se dá morre numa situação. Quem é ele na hora do pão? Na fila do pão? Ele não é ninguém. É que o futebol brasileiro hoje não tem... A gente tá brigando. Ele é bom jogador e só. Não é craque, não é diferente, não resolve a vida de ninguém. Ele nunca jogou em time grande, cara. Mas em comparação... Só no Flamengo que ele jogou, que é dos times que ele jogou, o Flamengo é o maior time da história da carreira dele. E a gente tá tratando esse... Gigante do Brasileirão surpreende e tenta o empréstimo de Endrick, do Real Madrid. Jovem atacante vem tendo pouco tempo para demonstrar seu futebol. Sem espaço no Real Madrid, Endrick se tornou desejo por parte de um dos principais clubes do futebol brasileiro. O jovem pouco vem atuando sob o comando de Ancelotti. Desta forma, nas últimas semanas, diversos clubes vêm demonstrando interesse no empréstimo do jovem. Sevilha, Las Palmas, Real Valladolid, Tottenham e Juventus foram alguns deles. No entanto, agora, o Real Madrid teria recebido uma sondagem também por parte de um dos principais clubes do futebol brasileiro. Trata-se do Palmeiras, ex-clube de Endrick. Isso porque, conforme noticiado pelo R7 Esportes, o Verdão realizou uma sondagem junto ao clube merengue para saber sobre a possibilidade de um empréstimo. No entanto, ainda segundo a publicação, Ancelotti descartou a ideia. O treinador italiano entende que, no momento certo, Endrick será importante no time principal. Endrick soma 15 partidas disputadas pelo Real Madrid, mas com apenas 158 minutos em campo. Ainda assim, conseguiu balançar as redes em 2 oportunidades. A última partida em que o brasileiro entrou em campo foi no empate por 3-3 diante do Raio Vallecano, na segunda semana de dezembro. Naquela ocasião, Endrick atuou por 11 minutos. Recentemente, inclusive, também se especulou sobre uma possível mudança ao Real Madrid Castilla. No entanto, até o momento, nenhuma decisão concreta foi tomada.